Nós podemos pedir isso todos os dias. Às vezes, a gente que talvez esteja fazendo alguma coisa que já tinha deixado de fazer, que já tinha conseguido vencer, você não precisa desistir de tudo, porque não está conseguindo mais. Muito pelo contrário, você pode clamar de novo, você pode pedir de novo. Toca em mim, Jesus. Me enche, Espírito Santo. Me ajuda a conseguir, porque Ele vem, Ele atende o nosso clamor, Ele nos compreende. Amém? Gente, eu estou passando aqui rapidinho, tá bom? Mas não sou eu quem vai pregar hoje. Hoje é uma pregadora diferente. Ela já está aqui. E ela tem uma palavra de Deus para nós nessa noite. Só vou colocar aqui o fundo musical. Aqui. E passar o microfone para ela, tá bom? Vamos lá. Boa noite, paz do Senhor. É diferente que sou eu. Para quem não me conhece, meu nome é Mariângela, mas pode também me chamar de Mari. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E está na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18. Você que encontrou aí, lê comigo. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Pai, grandioso Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Nós queremos, Papai, ouvir a Tua voz. Eu oro, Papai, para que Seu Espírito Santo venha sobre nós, venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, preparar a terra do nosso coração para receber essa palavra, para que ela venha ganhar vida em nós, para que cada dia mais a gente possa aplicar aquilo que a gente aprende do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Biblicamente, a gratidão é uma forma de nós honrarmos a Deus. Lá em Salmos 50, 23, a parte A do versículo, vai dizer que a gratidão, porém, é uma forma, é um sacrifício que de fato me honra. Entenda que quando Deus nos impõe algo melhor, nos sugere algo, porque tudo é uma questão de escolha, não é para benefício dele, mas sim para o nosso, porque Deus é bom e Ele nos ama e Ele sabe que a gratidão, ela tem poder de transformar a vida de uma pessoa. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o poder da gratidão. Nós estamos vivendo dias difíceis, com alto índice de morte por causa do coronavírus, desemprego, escassez, medo. E a tendência humana é olhar para o negativo. É reclamar da política, da economia, da falta de liberdade. E cada dia mais as pessoas estão se tornando ansiosas, depressivas, estressadas. E eu te pergunto, como resolver isso? Eu estava vendo uma palestra do professor Pedro Calabres, que ele é um neurocientista no YouTube, e ele fala sobre o cérebro e a gratidão. Cada estímulo que nós damos ao nosso cérebro de gratidão fornece um benefício para o nosso corpo, para o nosso bem-estar. E o engraçado é que antes da ciência nos dizer para sermos gratos, Deus já anunciava gratos. E eu quero te perguntar, você se considera uma pessoa grata? Você se considera uma pessoa grata? Responde aí nos comentários. Você pode me dizer, Mariângela, é claro que eu sou uma pessoa grata, né? Eu sempre agradeço as pessoas quando elas me fazem algum favor. Eu sempre agradeço as pessoas quando elas me dão algum presente. Mas essa gratidão foi algo que você aprendeu a ser assim. E nessa palestra,
Pedro Calabrese, ele fala sobre 3 tipos de gratidão. E o primeiro tipo de gratidão é essa gratidão automática. Basicamente é isso que eu falei. Sobre um protocolo social, sem um real sentimento. É aquele obrigado dado por uma troca de favor. Ou aquela foto postada no Instagram com hashtag gratidão. Se a gente colocar hashtag gratidão, vai surgir inúmeras fotos. Mas a gente não sabe qual era o real motivo dessas pessoas de postarem essas fotos. Se elas realmente estavam gratas ou elas queriam apenas aparecer. O segundo tipo de gratidão é a gratidão eventual, que ocorre em determinados pontos da nossa vida. Uma promoção de emprego, uma aprovação no vestibular, uma aprovação no concurso, o nascimento de um filho. E essa gratidão, ela tem uma grande intensidade emocional. Ela causa uma grande euforia, uma grande alegria. Ela tende a marcar pontos de rupturas na nossa vida, onde há grandes mudanças. Porém, essa alegria que nós sentimos, ela não é permanente. Porque com o tempo a gente acaba se acostumando com aquilo que a gente tem. E o terceiro, último ponto, é a gratidão ativa. E essa gratidão, ela consiste em nós não esperarmos algo acontecer, mas eu me esforçar diariamente para encontrar motivos para ser grato. A gente leu lá no Salmo 50 que a gratidão ela é um sacrifício que honra a Deus. Então entenda que para ser realmente grato, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos sacrificar o velho eu que insiste em olhar para as circunstâncias negativas e se permitir ser transformado para enxergar com gratidão as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, ao nosso redor. Então, cientificamente falando, a gratidão ativa ela traz tranquilidade, relaxamento, melhora a nossa qualidade do sono, nosso sistema imunológico, aumenta o nosso nível de bem-estar, reduz o estresse e entre outras coisas. Mas, biblicamente, nós também temos alguns benefícios. É sobre isso que eu quero falar também. Paulo ele vai nos ensinar alguns segredos. O primeiro dele é: ser grato nos torna contentes e fortalecidos em todas as situações. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4, do versículo 12 ao 13. Ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, acho que é um preciso da Bíblia, principalmente o final, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes disso, Paulo estava falando: eu sei o que é viver com fartura, eu sei o que é viver com escassez. Eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Se a gente olhar para a vida de Paulo após o seu encontro com Jesus, a gente vai perceber que as coisas, visualmente falando, não melhoraram, mas sim pioraram. De perseguidor da igreja, ele se tornou um perseguido. Ele foi preso, ele foi torturado, ele teve fome, teve sede, mas em momento algum ele desistiu do propósito. Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque o Espírito Santo o ensinava a ser assim. Dia após dia ele ia o fortalecendo e o ajudava a não olhar para as circunstâncias negativas, mas para aquilo que ele já possuía em Deus. Quando Paulo teve seu encontro com Jesus, ele teve sua visão perdida por 3 dias. E nesse período, ele precisou aguardar a chegada de Ananias até a tenda onde ele foi direcionado para curá-lo e para derramar o Espírito Santo sobre ele. Essa passagem está em Atos 9. E talvez inúmeros questionamentos passaram na mente de Paulo. Seria voltar a ver ou não, como seria a vida dele a partir de agora. Mas Deus estava ministrando o coração dele. Deus estava revelando segredos a Paulo. E Paulo ele precisou parar para ouvir a voz de Deus. Ele precisou não enxergar para dar valor aos outros sentidos da vida. E nesse tempo de pandemia, a maioria de nós precisou parar
Eu, particularmente, fiquei 30 dias em casa e esse período foi muito reflexivo para mim, além de muito produtivo, né? Porque a gente que é dona de casa, a gente começa o quê? A faxinar. Eu limpei até o teto da minha casa. E passou pela minha mente. É claro que eu fiquei apreensiva se eu iria receber aquele mês ou não, se eu iria conseguir pagar as minhas contas. Mas entenda que algo só se torna relevante na sua vida, só se torna grande se você decidir aplicar sua energia nisso. E eu escolhi viver o momento, eu escolhi me dedicar à minha casa, ao meu bem-estar e, acima de tudo, confiar em Deus. E graças a Ele, as coisas deram tudo certo para a honra e glória do Senhor. E eu creio que, para sermos gratos como Paulo, nós precisamos fechar os nossos olhos daquilo que está ocorrendo ao nosso redor e olharmos para dentro e encontrarmos aquilo que realmente merece a nossa atenção, a nossa energia. Nesse momento de incerteza e aflições, Paulo encontrou seu lugar de fortalecimento em Deus. Então, um dos benefícios que Deus nos dá quando nós aprendemos a ser gratos pelaquilo que nós já temos é o seu fortalecimento, enfrentar as mais diversas situações com alegria. E o segundo segredo de Paulo é que a gratidão nos dá paz. Ainda em Filipenses, capítulo 4, do 6 ao 7, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Aqui novamente Paulo está nos dando as instruções de como ele se mantinha calmo, como ele se mantinha sereno em meio às lutas. Primeiro, ele orava, apresentava suas súplicas diante de Deus e depois ele agradecia. Sabe por que Paulo agradecia? Porque ele tinha em mente que Deus tem a completa situação, tem o completo controle da situação em suas mãos. E Paulo, ele estava disposto a enfrentar o que fosse necessário por amor a Jesus. Ele fala isso lá em Filipenses 3, do 7 a 11. Ele diz assim: eu pensava que as coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificantes. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e a considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. E essa era a esperança de Paulo, participar da vida eterna ao lado de Jesus. Esse era seu alvo, esse era o seu propósito. Nada que ocorresse à sua volta poderia roubar a sua paz, abalar a sua fé ou sua esperança em Deus. Paulo, ele tinha paz porque ele confiava em Deus. E a confiança, a gratidão, ela também é um ato de confiança, porque nós só agradecemos por uma promessa quando nós sabemos que ela vai se cumprir. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, meus pais perguntaram: Mariângela, você quer uma festa de 15 anos ou você quer uma jogue? E eu, que não sou boba nem nada, é lógico que eu escolhi a jogue, porque festa passa e a moto fica, né? Era aquela motoneta que só acelera, para quem não conhece, que era uma jogue que já faz um tempo, né? Então, conclusão da promessa, eu fiquei sem festa e sem moto, apenas com o trauma e a frustração. E isso é normal acontecer. Nós não podemos prever o futuro, nós não podemos evitar que imprevistos aconteçam, nem que as pessoas nos desapontem. E se a nossa gratidão estiver apenas condicionada a uma coisa boa, nós sempre iremos nos frustrar e nos entristecer. Paulo, ele estava disposto a sofrer, Paulo estava disposto a morrer por uma promessa não feita por homens, mas sim pelo próprio Deus.
E Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E há uma promessa de Deus para nós. Jesus morreu para que nós fôssemos co-participantes da sua glória. Há uma promessa de vida eterna reservada aos filhos de Deus, aqueles que reconheceram Jesus como Salvador das suas vidas. E gratidão também é reconhecimento, é reconhecer aquilo que de bom as pessoas fizeram por nós, aquilo de bom que nós temos. E Jesus, Ele já fez o sacrifício. Ele não vai fazer, Ele já fez. E tudo que nós precisamos é tomar posse dos benefícios. E eu sinto dizer que não existe uma promessa de vida plena nessa terra, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas precisamos manter o bom ânimo. O bom ânimo é Ele que nos fornece, é Ele que nos ajuda a olhar para as circunstâncias de uma forma diferente. Entenda que ser grato não é viver de uma forma otimista, achando que tudo vai se resolver por conta própria. Viver grato é fixar os olhos e focar a nossa energia naquilo que é positivo, não excluindo os negativos, mas não permitindo que elas roubem a nossa paz e a nossa alegria. Então apenas ore, confie, agradeça e desfrute da paz de Deus. E o terceiro e último ponto foi algo que Jesus ensinou aos seus discípulos. E eu quero pontuar como a gratidão, ela tem o poder de multiplicar todas as áreas da sua vida. Abra comigo Mateus, no versículo 15 ao 20. Fala assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim. Disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, e partiu os pães, e em seguida deu aos seus discípulos, e estes, a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aqui Jesus ele estava ensinando os seus discípulos a como serem gratos em uma situação adversa. Aquela multidão já estava há bom tempo caminhando com Jesus. Era em média de 5 mulheres e crianças. Imagina a cena. A criança chorando por causa de que estava com fome. Os pais olhando o que faremos, o que queremos, vamos embora, não vamos embora. A ponto de chegar aos ouvidos dos discípulos e eles chegarem para Jesus e falarem: Jesus, manda embora esse povo, já está tarde, manda eles comer, eles estão com fome. Jesus fala: alimenta esse povo. Aí eles falam: como que a gente vai alimentar esse povo? O que vocês têm? A gente tem 5 pães e 2 peixes. Olhando para aquela multidão, não dava para nada. E aos olhos de uma pessoa ingrata, aquilo era insignificante. Mas aos olhos de Jesus era mais que suficiente para agradecer. Então ele pega aquele cesto, olha para os céus, que ele sabe que o Deus é o provedor de todas as coisas. E ele agradece. No momento que ele agradece, aquele alimento se multiplica, aquele alimento cresce, a ponto de todos comerem e ficarem satisfeitos e a ponto até de sobrar o cesto. Então, quando nós olhamos com gratidão pelas pequenas coisas, elas se multiplicam. Sabe, Deus tem prazer em nos abençoar. Mas enquanto nós não ajustarmos o nosso olhar, nada que Deus nos dê vai ser o suficiente. O povo de Israel caminhou realmente suprido por Deus. A roupa não envelhecia, a água brotava da rocha, caía maná e codornizes do céu. Mas ainda assim, eles murmuravam e reclamavam por Deus por aquilo que eles não tinham.
pelas cebolas, pelos pepinos do Egito que eles deixaram para trás, sendo que Deus estava direcionando eles para uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra muito mais próspera que o Egito. A maioria deles não tiveram acesso à promessa porque eles foram ingratos. Enquanto a gratidão nos traz inúmeros benefícios, a ingratidão, ela rouba a nossa paz, a nossa alegria e as promessas de Deus. Essa semana, aconteceu algo engraçado comigo que me fez refletir sobre isso. Eu fui visitar a minha mãe e jantar com ela. Aí chegando lá, umas 6 horas da tarde, eu já estava me esperando lá com um banquete. Tinha 2 tipos de bolo, tinha rosca, tinha suco, café, e a janta já estava no forno para ficar pronta. Aí eu olhei para aquilo e falei, opa, vou comer um pedacinho desse bolo aqui, desse aqui, né? Porque eu tenho que guardar um lugarzinho para a janta. E aquele bolo estava tão gostoso, e eu fiquei querendo comer mais, né? Aí a média foi metade de cada bolo, contando com o povo que estava lá em casa. E a minha irmã, que estava de regime, falou, tira esse bolo aqui, que eu não quero ver esse bolo aqui em casa, não. Eu falei, não tem problema. Eu vou embalar aqui, embalei de um jeito que ficasse os 2 num lugar só. E já amarrei na sacolinha, minha mãe já me deu um biscoito de polvilho, coloquei tudo lá para me levar embora depois. Aí jantamos, papo vai, papo vem, casa de mãe. A gente não volta com a mão vazia, né? Já voltei já mais com um monte de outra coisa. Resumindo, de uma sacola eu já estava com mais 6 sacolas. Minha carona chegou, peguei as coisas, entrei dentro do carro. Quando estava na saída da cidade, eu me lembrei. Eu esqueci do bolo. E eu fiquei muito indignada de ter esquecido aquele bolo. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei pro meu marido, eu comi um bolo tão gostoso, mas eu esqueci o bolo. Peguei meu celular que eu tinha esquecido em casa, esqueci o bolo, me manda por Sedex. Acho que eu voltei. E no momento em que eu sentei à noite para refletir, para fazer um exercício que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, eu me dei conta de quanto o meu dia foi produtivo, de quanto o meu dia foi abençoado. E eu perdi a paz por causa de um bolo. Então, novamente eu quero te dizer que a gratidão, ela não está condicionada a algo bom, mas sim mudar o meu olhar para enxergar aquilo que eu já possuo com gratidão. Jesus te pergunta o que você tem. Olha aí para você, olha aí para suas mãos. O que você tem, olha ao seu redor. Eu sei que tem inúmeros benefícios que Deus te deu para você ser grato. Então, para de focar a sua energia naquilo que você não possui. Lembre-se que ser grato é uma escolha. E nós precisamos diariamente treinar o nosso cérebro para enxergar as coisas boas. Eu tenho feito esse exercício que é, toda noite, escrever 3 motivos pelo qual eu fui grata. Então, eu sento, anoto no meu caderninho e eu analiso. E foi isso que me fez enxergar naquele dia que eu tinha muito mais motivo para ser grata do que ficar reclamando de uma coisa que ficou para trás. E eu quero te desafiar a fazer o mesmo. Toda noite, tenta anotar 3 motivos que você foi grata no seu dia. E procura não repetir. E no final você vai ver, no final do mês você vai ver inúmeros motivos pelo qual você deve agradecer. E com o passar do tempo, ser grato vai se tornar algo natural na sua vida e você irá desfrutar de todos os benefícios científicos e espirituais que a gratidão nos proporciona. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que sejamos gratos em todas as circunstâncias. Amém? Para finalizar, eu quero cantar uma canção de agradecimento a Deus. Eu gosto bastante dessa letra. E ela diz assim: hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi. Tem dia que a gente acorda mal intencionado já. Pronto para reclamar, pronto para murmurar. Mas a segunda frase ela fala: mas eu percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. Tudo é questão de percepção.
Tudo é questão de mudar o nosso olhar, porque Deus nos fornece o seu melhor todos os dias. Reflita nessa letra. Churururu, 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 churururu. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois que a chuva aqui me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois que a chuva aqui me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. E me fez viver. Aleluia. Nosso Deus nos faz viver. Feche seus olhos. Papai, nós queremos te agradecer por esse momento, ó Deus. Queremos te agradecer pela sua palavra. Eu oro, Senhor Jesus, para que, de fato, o Senhor possa mudar os nossos olhos, mudar a nossa forma de enxergar a vida, para ver os pequenos detalhes, ó Deus, que o Senhor tem feito e muitas vezes passam despercebidos por causa da nossa ingratidão. Faça, Senhor Jesus, no nosso coração um coração semelhante a teu, um coração realmente grato, ó Pai. Muda a nossa vida, ó Pai, que a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável, seja feita na nossa vida acima de tudo. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém?